Meus amigos, é um prazer estar novamente nesta casa trazendo algumas informações da nossa doutrina. Hoje eu trago um assunto que inicialmente pode até ser considerado como polêmico ou enigma, tanto faz. Mas o tema de hoje é Espiritismo é medido por ações. Por que nós escolhemos esse tema para apresentar hoje para vocês? Antes de entrarmos especificamente no assunto, o que me inspirou a levar esse tema foram algumas palavras, alguns ditados apresentados neste livro, cujo título é Estude e Viva, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira. E os espíritos que enviam as mensagens são Emmanuel e André Luiz. Temas muito interessantes, mas o que me chamou a atenção foi que, em determinado capítulo, ele sugere o seguinte, que nós nos lembremos da seguinte frase dita por Jesus aos seus apóstolos: Ide e pregai o reino de Deus. Olha, esta frase me tocou bastante, porque eu comecei a imaginar o que seria pregar o reino de Deus. Será que se nós detivermos bastante conhecimento sobre os ensinos de Jesus, seria o suficiente para nós aceitarmos dentro de nós que nós estamos no caminho, na verdade e na vida, que é o exemplo de Jesus? Será que se nós estudarmos, fizermos cursos, decorarmos até o Evangelho ou os ensinos previstos pelo Mestre, nós estaríamos com as nossas consciências tranquilas? Ou nós precisaríamos agregarmos alguma coisa a mais nesses ensinos? Esse é o motivo que me levou a estudar um pouco e abordar o tema sobre o Espiritismo, mas sendo que o Espiritismo, ele é feito de ações. Hoje a sociedade como um todo, psicólogos, assistentes sociais, religiosos e outros, realizam muitas análises do mundo, da forma de vida do nosso mundo hoje, em função das mudanças que ocorreram, em função das modernidades, das tecnologias, do avanço na ciência. Quem hoje entende rapidamente os comportamentos dos jovens quando lidam com a informática, quando lidam com as redes sociais? Quem hoje tem facilidade de observar que o mundo hoje ele está totalmente envolvido com novas tecnologias? Mas será que existe alguma religião, alguma seita, alguma crença que poderia nos explicar de tal forma que a gente possa se adaptar a esse novo mundo, essa nova vivência? A doutrina espírita se propõe a isso também. A doutrina espírita, ou espiritismo, e o nome de doutrina vem por não ser somente uma religião, ela foi definida por Kardec. Aí a gente fala Kardec, Allan Kardec. Quem é Allan Kardec? E algumas pessoas dizem que Espiritismo é de Allan Kardec, ou kardecismo, que Kardec criou a doutrina espírita. Allan Kardec foi um missionário encarregado de organizar, disciplinar e publicar os ensinos dos espíritos superiores.
tarefa árdua em função das dificuldades encontradas naquela época, porém ele conseguiu arduamente cumprir a sua missão. E ele teve a oportunidade na época de definir o espiritismo, a doutrina espírita. E Kardec, para a gente de repente entender, aceitar a experiência vivida por esse cientista, o nome dele não era Allan Kardec. Ele usou Allan Kardec como pseudônimo, para não confundir o missionário Allan Kardec com o professor, cientista, pesquisador, vivido por Hipólito Léon Denisard Rivail, que foi realmente o cientista que durante anos se preparou para a missão que desenvolveu com o pseudônimo de Allan Kardec, que foi a doutrina espírita. E ele definiu o seguinte: o espiritismo, ou a doutrina espírita, é uma ciência. É uma ciência porque nos ajuda, ou nós estudamos esta ciência para entendermos a natureza dos espíritos, a origem dos espíritos, o destino dos espíritos, como também a convivência ou a comunicação existente entre os dois mundos, o mundo físico, o nosso, e o mundo espiritual. Não é só isso a doutrina espírita. Ela também é uma filosofia. Porque através dessa ciência filosófica, ela nos explica quem somos nós, de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que nós passamos nessa convivência no mundo físico, como nos preparamos para as dificuldades a enfrentar. Então, essa parte filosofia da religião, ela complementa a ciência. Da doutrina espírita, ela complementa a ciência. E tem um outro alicerce fundamental dentro da doutrina, que é a parte religiosa, que é o Evangelho de Jesus. Na realidade, a doutrina nos ensina como fluir dentro de nós o Evangelho. Porque nós não buscamos Jesus e o Evangelho externamente. Nós buscamos Jesus, os Evangelhos e os seus ensinos dentro de nós. Peraí, mas como é isso? Dentro de nós, por quê? Porque nós fomos criados por uma divindade superior, Deus Criador de tudo e de todas as coisas. E aí a gente abre até um parênteses, porque nós falamos de Deus. Então, na doutrina, quando Kardec organizou o primeiro livro da doutrina, que é denominado o Livro dos Espíritos, não é Livro dos Homens, é Livro dos Espíritos, a primeira pergunta que Kardec fez aos espíritos superiores foi: o que é Deus? Veja, ele não perguntou quem é Deus, porque nós sempre tivemos em nossas mentes que Deus é uma figura, é um velhinho, num trono, em algum lugar físico. E Kardec não fez a pergunta quem, ele fez a pergunta o que é Deus. E a resposta dos espíritos superiores, que normalmente eles respondem de maneira muito objetiva, a resposta foi: Deus é a inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas. Ponto. Inteligência suprema, ou seja, significa que Deus é o centro do universo em termos de inteligência. Por mais inteligente que nós sejamos, por mais que a gente consiga desenvolver ciências, crie tecnologias novas, vá ao espaço, vá a outros planetas, nós nunca seremos inteligência suprema. Seremos inteligentes, mas a inteligência suprema é sempre Deus. Motivo pelo qual Deus está no centro do universo, está no centro da vida de todos nós. E desta forma nós começamos a fazer reflexões sobre o tema apresentado. O Espiritismo é feito de ações. Se nós somos inteligentes, se nós temos capacidade de aprender, de conhecer, de estudar, a doutrina nos propicia isso através dos seus 3 alicerces: ciência, filosofia e religião.
poderemos conhecer profundamente. Mas o que falta para a gente completar o ensino de Jesus, dito no início, e que eu chamei a atenção no livro Estude e Viva? Ide e pregar o Evangelho. Só que a doutrina espírita não só disse ide e pregai, como aplicar. Ou seja, nós jamais poderemos completar a nossa vivência no Espiritismo se nós não formos motivados à aplicação dos ensinos. Essa é a parte mais complicada da história. Vivenciar, aplicar ações, usar determinismo nessas ações. Por que eu disse que essa é uma situação mais complicada? Porque estudo, conhecimento, nós temos várias pessoas. Tem gente que conhece todos os livros da doutrina. Tem gente de outras religiões que conhece todos os 66 livros da Bíblia. Conhece todos os ensinamentos dos profetas. Sabe de cor e salteado todas as parábolas e ensinos de Jesus. Mas e a aplicação? Ao passo que tem gente que não tem esse conhecimento e demonstra realmente a sua verdade à semelhança de Jesus. E Jesus é a verdade. E o caminho? As pessoas entenderam que a verdade é viver bem, viver desenvolvendo virtudes, viver gerenciando os seus vícios, trocando vícios por virtudes. Isso é fácil? Não é. Como é que eu vou trocar o meu orgulho, minha vaidade, o meu egoísmo por caridade, amor, benevolência, paciência e indulgência? Não é muito simples. Precisa de exercício. E aí a doutrina nos ensina que esse exercício é feito por muitos anos. Anos afinco, que às vezes não são suficientes em uma só encarnação. Assim nós entramos numa outra seara dentro da doutrina, que são, digamos, dogmas, que são verdades. Um deles é a crença em Deus. Não naquele Deus que punia, naquele Deus olho por olho, dente por dente. Não. Aquele Deus criador de infinita misericórdia e amor. Aquele Deus que não pune ninguém. Nós que somos pais imperfeitos, nós não temos vontade de punir nossos filhos, porque Deus teria essa vontade de punir. Então, o Deus que nós acreditamos, a crença num Deus, é o Deus de misericórdia, o Deus de ensinamento, o Deus de oportunidades na nossa caminhada. Um outro pilar importante dentro da doutrina é a crença na reencarnação, ou seja, não temos somente uma vivência no corpo de carne. Somente através desta vivência de várias encarnações é que nós poderemos explicar muitas situações que hoje, se nós crermos que nascemos e morremos numa existência só, muitas coisas ficam sem explicações e a gente acaba dizendo que Deus é o culpado de tudo. Por que eu vou nascer num berço de ouro quando um irmão meu, um próximo, no mesmo bairro, no mesmo local, no mesmo prédio, nasce sem uma perna, sem um braço, com pobreza, com dificuldades? Não tem explicação. Porque uns sofrem mais do que outros, porque uns são mais beneficiados do que outros. Então, as explicações dessas situações em uma encarnação só pode advir de encarnações anteriores. Então, é a lei da reencarnação, que explica muitas situações. Um outro alicerce dentro da doutrina para nos explicar as coisas é causa e efeito. Ou seja, a todo efeito tem uma causa. Ou seja, não existe nada que seja
aleatório, que seja coincidência. Pensando desta forma, é que eu tenho que cuidar nas minhas ações, porque depois eu vou ver os resultados. Se eu, hoje, buscar uma plantação de maçã, significa que no futuro eu não vou colher outra fruta, não vou colher banana, né? Eu plantei o quê? Maçã, então eu vou colher maçã. É que tem gente, por esse motivo do meu sorriso, que pratica uma ação, depois de alguns anos, vai se perguntar por que está ocorrendo determinada situação com ele. Esquece que às vezes nessa própria encarnação ele tomou decisões inesperadas, decisões precipitadas. Por exemplo, um casamento. Hoje tem muitas uniões de casais que têm objetivos não muito bem concretos ou muito bem planejados, né? O homem ou a mulher vê o outro com olhares, digamos, de finanças, de poder, de beleza, e aí há uma atração em função dessas situações. Só depois de alguns anos que ele vai ver a beleza interior ou não daquela outra pessoa. E aí, o que aconteceu? Ele plantou uma situação e vai colher lá no futuro. Não pode ficar reclamando. E assim é a nossa vida. Nós tomamos decisões precipitadas. Então, se eu sou induzido a pegar um carro, por exemplo, e desnecessariamente ver que o carro dá 220, 230, 250 km por hora, eu vou testar isso numa estrada sem objetividade alguma, apenas para saber que tem essa velocidade. O que eu estou propiciando para mim mesmo? Um risco. E se acontece algum acidente? Aí eu vou reclamar que foi Deus que provocou o acidente? Não, Deus não tem nada a ver com isso. Ah, mas aí a gente também tem que fazer uma outra pergunta aí nesse contexto. Mas Deus não propiciou nada para me ajudar? Sim. Então, nas nossas ações, né, que são motivadas pelo Espiritismo, são ações com ajuda. Não são ações que você entregue as consequências da vida. Não. Tem um ditado que diz que Deus sabe de tudo que acontece no universo. Não cai uma folha de uma árvore que Deus não saiba. Evangelho. Então, Deus sabe tudo sobre nós também. Então, o que Ele faz para nos ajudar? Ele nos propicia alguém da família, algum amigo, alguém no seu caminho que vai lhe ajudar também, vai lhe dar conselho, vai lhe dar alerta. Só isso? Não. No plano espiritual também, Ele propicia anjos amigos, espíritos amigos, que nos ajudam, que nos alertam, que nos intuem, que nos dão ensinos para que a gente possa seguir um caminho correto e plantar aquilo que a gente acha que vai colher como um bem maior. No período que nós passamos no planeta, é como se nós estivéssemos preparando uma mala para a nossa viagem futura. A nossa viagem, só que ela é uma viagem de retorno ao plano espiritual. E se a nossa mala, que não é física, porque caixão não tem gaveta para levar nada físico, o que nós levamos de volta ao plano espiritual são ações, pensamentos. Se nós tivermos preparado esta mala virtual ao longo da nossa caminhada, uma mala boa, cheia de bons pensamentos, boas ações, nós vamos chegar do outro lado e vamos ser recebidos com abraços. Ao contrário, se nós prepararmos uma mala cheia de ações ruins que nós fizemos, que causou problemas para o nosso próximo, nós vamos também ser recebidos lá no plano espiritual com, digamos assim, para a gente entender melhor, puxões de orelha. E vão nos dizer, você não teve sucesso. Então, meus irmãos,
Com essas informações resumidas da doutrina, que, como nós dissemos, ela é denominada doutrina porque é uma ciência, uma filosofia e uma religião. Como também, acompanhado aí, tem algumas crenças importantes, nós podemos voltar novamente a imaginar o nosso mundo de hoje. O que acontece no nosso mundo de hoje? É que a gente vive num século que, ao mesmo tempo que ele é fascinante, porque nos apresenta várias facilidades, ele é assustador. Porque se nos apresenta também com várias opções de escolha. Quando a gente, no passado, só tinha um caminho, a gente seguia aquele caminho. Hoje nós temos diversos caminhos. Hoje a gente pode fazer um questionamento numa tecnologia e as respostas são diversas. E as nossas escolhas, como ela é feita? Por isso que ela é considerada também como um século, um tempo assustador. É um século que dá início à era do Espírito, que agora, em várias religiões, nos estimulam a pensar mais na espiritualidade. Já não é mais aquele dogma, aquele terror, falar em espírito, falar em alma. Ao mesmo tempo que neste século fixa uma ideia de um planeta trabalhando para o bem de todos, para o bem do planeta. Por quê? Hoje a gente tem conhecimento de algo que ocorre lá do outro lado do planeta, na mesma hora, na mesma situação. Aqui está o que encontrei na web. Então, a gente também tem que realmente ver o que se passa no mundo, não mais ao nosso redor, à nossa proximidade. Nós temos essa oportunidade de vivenciar com maior amplitude o que se passa ao nosso redor. Isso é um processo renovador brilhante, importante. E até nós devemos agradecer a Deus pela chance daqui nós estarmos nesse processo renovador e termos a oportunidade de nos questionarmos quem somos nós e por que nós estamos fazendo, o que nós estamos fazendo aqui. Meus irmãos, para concluir, a sugestão é que a gente realmente reflexione, repense na nossa maneira de viver, na nossa maneira de pensar. E se nós tivermos dúvida se aquela escolha foi correta ou não, a gente faz uma imaginação. O que Jesus faria na minha situação? Eu tenho 3 opções de caminho. O que Jesus faria? Fiquem com Deus, muita paz a todos. É o que nós, da Casa Nair Montes de Castro, desejamos a todos. Com a paz do Mestre Jesus, caminhamos em frente na certeza do seu amparo. Queridos irmãos, hoje como ontem, nossas vidas permanecem nos braços de nosso Pai. O medo da vida, refletido nas ansiosidades, na pressa das realizações materiais, o desequilíbrio na troca da atenção afetiva irregulares, não nos permite a percepção desta presença amorosa em nossa volta em todos os instantes. Somos filhos queridos que nosso Pai espera, como na parábola do filho pródigo, o retorno na busca daquele que nos liberta dos medos momentâneos, através do esclarecimento da vida futura, que é continuidade com a eternidade. Somos espíritos com a proposta acalentadora de evolução através do exercício do amor em suas diversas faces. Se hoje me permito vivenciar a dor, teria certeza de que suas causas nos pertencem pela vivência passada. Mas a misericórdia divina nos proverá das instruções e atitudes necessárias para superarmos nossas dificuldades e a vivência cotidiana com diversas personalidades,
aprimora nossa humanidade, fortalece nossa necessidade na troca fraterna, da presença daquele que nos auxilia e aos quais também teremos compromisso em auxiliar. Confiar em Deus é permitir que seu amor nos conduza, transformando as trevas em luz, através da oportunidade divina de nossa reencarnação. Queridos irmãos, hoje nosso orbe azul passa pela divina transformação, solicitando junto com ela a transformação íntima de cada ser que a habita. Não deixemos para mais tarde esta reflexão e atitude de comunhão com o Pai nas devidas mudanças para a implementação do bem em nosso cotidiano. Seja como nosso querido Mestre Jesus, o exemplo vivo do bem para aqueles que estão à sua volta. Que sua vida seja a luz necessária de amparo ao próximo e apenas assim estará realmente caminhando pelos caminhos do Mestre em verdade e vida. Que nosso Mestre nos ampare eternamente.